Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar a Deus mais uma vez, entregando a vida do diácono Elias, que estará nos trazendo a palavra da parte de Deus para os nossos corações nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós apresentamos o Teu servo nessa noite. Pedimos ao Senhor que mais uma vez o Senhor use ele como instrumento nas Tuas mãos para a glória do Teu santo nome. Que esta igreja seja abençoada através da Tua palavra nessa noite. Mais uma vez, assim, Senhor, nós Te pedimos, assim, Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Irmão Elias. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não é diferente dos irmãos. A alegria de estar na casa do Senhor para louvarmos e agradecer o Deus. Quando a gente está naquela monotonia, Deus envia pessoas para fazer diferente, dá um sacudido na gente, dá um tapa no rosto da gente para a gente despertar o desejo, o ânimo de louvar a Deus. Tudo que tem cura, louve ao Senhor. Glória a Deus. Aproveitar que os irmãos estão sobre os vossos pés. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Glória a Deus. Romanos capítulo 6. A partir do versículo 1 até o versículo 14. Os irmãos acham. Quando os irmãos estiverem fazendo as suas orações, eu quero que os irmãos me ajudem em oração por prol de um primo. Ele está no leito de enfermidade, já fez várias cirurgias. Ele foi preciso colher o sangue dele e levar para Belo Horizonte, poder tirar a medula, poder tornar, colocar de novo. E essa medula demorou para poder pegar. Tanto que eles percorreram a família para ver se tinha um parente compatível para esse meu primo. Mas graças a Deus a medula pegou, voltou a ter raízes novamente. Mas ele ainda respira cuidados ainda, está com enfermidade, está com infecção nos rins. Se os irmãos oram, o nome dele é Eric Renato, está passando por diversas dificuldades lá no hospital, por esse problema de saúde, já está quase que querendo fugir do hospital. Tamanha a dor que está sentindo, já começa a entrar em depressão, mas os irmãos continuem orando. Lembre dessa pessoa, chama Eric Renato, é um primo, já a pele dele já escureceu, né? Mas dizem que é normal, por causa dos antibióticos que está tomando. Mas que Deus venha entrar com providência, pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo, mas com a provisão de Deus, com as orações dos irmãos, Deus vai fazer o melhor. E o principal, quem sabe, a salvação desta alma. Quando eu estive lá, não pode receber visita, mas o Senhor acompanha ele, dando o livramento de todos os males, que ele possa sair dessa o mais breve possível. Amém? Amém. Romanos 6. Que diremos então? Continuamos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou você não sabe que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte. Fomos sepultados com ele por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nos vivamos
uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque, morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas, vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que você obedeça os seus desejos. Não ofereça os membros dos corpos de vocês ao pecado, com instrumento da injustiça. Antes, ofereça-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros dos corpos de vocês a Ele, com instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, louvando e reverenciando esse Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Carta de Romanos, irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Os irmãos devem de conhecer que ele não fundou essa igreja, mas no capítulo 1 ele expressa o desejo, o âmbito de visitar essa igreja. Segundo os historiadores, ele escreveu a carta dos Romanos, ele estava em Corinto. Por diversas vezes ele queria ter uma igreja em Roma. Gentios, muitos deles vieram do Pentecoste e reverenciavam esse Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, pelos feitos, pelas maravilhas que ele fazia. Mas Paulo, por diversas vezes, queria visitar e não teve oportunidade. Então ele escreveu essa carta endereçada aos Romanos. Repito, um desejo imenso de estar com essa igreja. Ele é gentil, tinha judeu também. Mas o que me chama bastante atenção, que ele, depois da saudação, ele começa a falar as coisas para o povo da carta de Roma, os irmãos em Roma, que ele não estava passando pano para os irmãos. Ele queria conhecer os irmãos de perto, trocar experiência, trocar dons e colher frutos, porque Paulo era experiente em onde é que ele passasse, ele observasse e colhia frutos onde é que ele passasse e plantava também. Convenhamos que depois ele começa já a falar, não só na saudação, mas começa que os irmãos continuem na perseverança sobre a sua fé, sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus que há de vir para aqueles que são desobedientes à palavra de Deus. Ele escreve para os judeus e para os gentios a carta de Roma, o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 5, aí chega no capítulo 6, ele dá um aparato para nossas vidas, o que é direção a Deus, o que é ser servo de Deus, o que é ser separado para servir a Deus e não ser contingente com o mundo, não viver um pé na igreja e um pé no mundo. Paulo começa dizendo, capítulo 6, que diremos então? Continuamos pecando
para que a graça aumente. Se nós começarmos aqui, fica mais que... não dá para entender o que Paulo está tentando falar para os irmãos no capítulo 6. Mas se você aprende no capítulo 5 de Romanos, no versículo 20, diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele inicia o capítulo 6, dizendo: que diremos então? Continuamos pecando? O que Paulo quer dizer para os irmãos em Roma? Se o pecado era abundante, a tanto de que o Senhor perdoasse, porque a graça de Deus era superabunda, justifica as pessoas, alguns poderiam dizer: então eu vou continuar pecando, porque se eu peco, a graça de Deus vai me superar, vai me perdoar, continuar pecando. O que diremos então? Paulo pergunta aos irmãos em Roma: continuamos pecando? Mas Paulo pergunta e dá a resposta: de maneira nenhuma. Nem para os nossos dias aqui, nem que a vaga tusse, né? De maneira nenhuma continuamos pecando, apesar da graça de Deus, apesar das maravilhas de Deus. De maneira nenhuma continuaremos pecando, porque a graça de Deus supera as dificuldades, porque a graça de Deus é maior do que o pecado. Aí você fica, nós ficamos naquela, pecamos hoje, pecamos amanhã, mas a graça de Deus é maior do que essas coisas. Aleluia, meu Deus! É um grande erro nós vivemos diante desse pensamento. Paulo: de maneira nenhuma, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo neles? Pecado, meu irmão, se nós morremos para Cristo, onde é que você morreu para o pecado? Paulo dá aqui as cartas. Ou você não sabe que nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Mas interessante, irmãos, que a palavra de Deus 25 já iniciou, e é a mesma Bíblia que nós lemos quando você aceitou Jesus, é a mesma Bíblia, é a mesma palavra que nós estamos aqui hoje. A diferença é que ela vai fazer eficaz na sua vida, ela renova a sua vida a cada dia, porque você tem que continuar na lida, continuar na presença de Deus, continuar no Evangelho. Então nós morremos com Cristo, com Ele no batismo. Nós morremos com Cristo. Nós morremos no batismo com Cristo, nós fomos sepultados com Cristo também. Mas nós não ficamos lá, nós ressuscitamos também com Ele. Nós ressuscitamos com Cristo. Só que quando nós aceitamos Jesus, o homem, Deus não tirou de nós o nosso desejo de continuar com nossas crenças. Deus não tirou de nós a natureza, porque ela está. John Wesley disse que quando ele batizou, ele achava que ele ia nascer a nova vida, mas o velho Adão sabia nadar, né? Continuou atrás dele. Mas o que nós vamos entender essa noite: portanto, fomos sepultados com Ele por meio do batismo, a fim de que, com Cristo, nós ressuscitamos dos mortos, mediante a glória de Deus Pai. Também a nós vivamos uma nova vida. É o principal. Se nós morremos com Cristo, na morte de Cristo, nós ressuscitamos com Cristo uma nova vida.
Agora nós temos o objetivo de ter vida nova, novidade de vida, novidade com Cristo, não mais o velho Adão, porque o pecado, quando surgiu, Adão caiu, o pecado reinou, mas o pecado ele foi, e com ele surgiu morte. A geração pós-Adão, eles não fez com que Adão transgredisse, mas continuou a morte. A morte foi justificada por Cristo Jesus. Porque Cristo morreu, se morreu, nós somos justificados com Cristo. Agora nós vivemos novidade de vida, porque nós não morremos mais, porque nós vivemos em Cristo. Se nós vivemos em Cristo, nós não morremos. Mas que morte é essa? Nós não podemos viver na prática do pecado, porque o pecado leva à morte. Muitos pecam, mas esquece daquele Jesus, porque o mundo já no maligno. Se você aceitou Jesus Cristo, foi sepultado com Cristo no batismo, você ressuscitou com Cristo no batismo, e na ressurreição você é vivo. Diz a palavra aqui, é a palavra que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Cristo não morre mais outra vez, nós também não morreremos mais. Mas para que isso nós não morreremos mais, nós temos que saber disso. Nós temos que saber que nós não morreremos na pessoa bendita de Cristo. Se você está em Cristo, nova criatura você é. Não tem como você ficar pecando e pedir Deus perdão novamente, pecando, pedir novamente. Alguma coisa está errada. Lógico que o dia todo vem desejo, te faz com que você quer cair, tentar pecar. Muitos pedem a Deus: Senhor, quero pedir oração, faça uma oração, que eu estou pecando todo segundo, todo minuto na minha vida. Meu irmão, alguma coisa está errada, meu irmão. Se você é nova criatura em Cristo, lógico que o seu desejo, o desejo do homem, a carne, ela te traz, te puxa para baixo. O desejo da carne é coisas terrenas. Mas no fim do dia você pede perdão a Deus. Você é um vencedor na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque as tentações vêm, mas você que é vivo em Cristo, você que tem vida nova de Cristo, o pecado não tem mais poder, não tem mais domínio sobre você. Louvado seja Deus. Se você pecar, meu irmão, você tem até a consciência que foi um acidente. Não pecar continuamente e entrar em iniquidade. Se você pecar, lembre que você está pecando por acidente, porque você faz parte de uma vida com Cristo. É verdade. Jesus, a João diz que se pecares, lembre que há um advogado. Louvado seja Deus. Há uma oportunidade. Mas nós não vamos viver na prática do pecado, porque nós morremos com Cristo no batismo, ressuscitamos com Ele, nós temos vida nova. Então, a morte não tem, ou o pecado não tem mais domínio sobre nós. Agora nós temos vida com Cristo. Louvado seja Deus. Ou você acha normal, está pecando, e é tudo normal, e pede Deus perdão no final da noite, boa noite e vai dormir? Alguma coisa está errada. Lembre que os dias são maus, mas não deixe que esses dias maus criem raiz nas nossas vidas. Não deixe que isso faça de você escravo do pecado.
Porque a escravidão nos tempos de Paulo era coisa comum no tempo de Paulo. Escravo. Paulo usa essa analogia de escravo, que não era escravo de fugitivo de guerras. Ele era escravo dos seus senhores. Eles se vendiam para pagar uma dívida ao seu senhor e ficava dependendo daquilo. Paulo usa muito isso, escravo. Mas que nós não sejamos escravos do pecado, mas sejamos livres. Uns dizem livre-arbítrio, mas é livre, mas o pecado domina essa pessoa. Eu disse, eu sou livre, mas o que faz com que ele peque é através, porque o pecado é o seu patrão. Aí ele acha que é livre, mas nós somos livres pela graça. Aleluia! Porque Cristo morreu na cruz, não foi só a morte, meu irmão. Não foi só meramente a morte, morreu e está pronto. Ele morreu, levou o meu pecado, levou o seu pecado. Lá na cruz nós somos redimidos. Lá na cruz nós temos novidade de vida. Então não fique no pessimismo e tentar pecar e Deus tem a oportunidade. E quando não mais tiver a oportunidade? Tem uma frase que eu gosto muito, que se você manter o seu caráter é mais fácil do que recuperar. Porque é trabalhoso você lutar, ainda mais nos dias atuais, lutas difíceis. É difícil você manter, mas você, na pessoa bendita de Jesus Cristo, você com a sua índole, você com seus princípios, porque o Evangelho traz princípios, você, com a ajuda de Jesus, com a ajuda de Deus, você vai continuar no princípio, continuar na caminhada. Mas se você perder, vai ser mais difícil. Ou seja, vai triplicar ou duplicar, quatro vezes mais para você recuperar o seu caráter. Então, fica no caráter de Deus, porque você é pessoa bendita de Jesus Cristo. Você é vivo em Cristo. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Não adianta você achar que está fazendo algo, mas não pede Deus o perdão. Nessa noite pede Deus perdão. Ele vai te perdoar, Ele vai te galardoar. Amém? Aleluia. Ora, se morremos com Cristo, cremos também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivemos e viver para Deus. É pecado, meu irmão? É pecado. Viver santidade, novidade de vida, é novidade de vida. Não tem como você conciliar as duas coisas. Fazendo isso aqui, só um pouquinho, aí Deus vai me dar a oportunidade e depois eu vou mudar. Voltamos no primeiro capítulo. Diremos então, continuamos pecando porque a graça de Deus aumente? Muitos têm esse pensamento, nós vamos pecar porque a graça de Deus aumenta. Mas Paulo não, de maneira nenhuma. Nós temos que ter a consciência de que o pecado, o salário dele é a morte. Não tem outro. Adão pecou, o velho homem pecou. Mas o novo Adão, que é Jesus Cristo, esse foi tentado de todas as formas, mas não pecou. Ele foi obediente em morte de cruz, para que eu e você estivessem aqui hoje, livres, vivos, na pessoa bendita de Jesus Cristo, para fazer com que nós possamos continuar a caminhar, porque o Evangelho é novidade de vida. Nós temos que trilhar os caminhos santos do Senhor. O que é o caminho? Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, porque você vai caminhar no caminho de Jesus Cristo. Ele vai te ensinar, Ele vai te conduzir a andar no caminho dele.
Não é um caminho secundário. Jesus não vai te ensinar a andar no caminho secundário. É no caminho dele. Ele disse que é a vida. Nesse caminho há vida. E nesse caminho há luz. Você não vai tropeçar nesse caminho. Talvez você fique disperso, mas ele vai clarear a sua mente, vai clarear os seus caminhos para que você continue andando. Jesus disse, voltamos para lá onde é que Lázaro já tinha morrido. Jesus, voltamos de dia, para que nós não tropeçamos. Se à noite for o risco de nós tropeçarmos. Então, você é luz da pessoa bendita de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Você tem novidade de vida com Cristo. Você clareia a mente e posteriormente você traz a luz às outras pessoas, com seus testemunhos, com sua índole. Onde é que você passar, o brilho de Jesus vai incendiar aquele lugar, porque você é diferente, você tem vida, e vida traz vida. O reino de Deus é formado com vida. Não é bebida e comida, mas com vida. O reino de Deus. Você que aceitou Jesus como Salvador, morreu no batismo como testemunho, crendo, você crê. É verdade. Há 2000 anos Jesus morreu. Oh Deus Santo. Nós não estávamos lá, mas nós cremos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós cremos nesse Evangelho, nós cremos nesta palavra, que ela é viva, é eficaz, ela entra na sua alma, ela entra na sua vida, ela divide juntas e medula os seus pensamentos, é apto, porque é a palavra de Deus que vai ser eficaz na sua vida. Nós temos que produzir vida, e vida com abundância, porque Jesus diz, eu sou a vida. Ele também disse que ele é a água viva. Se você tem sede, você vai direto à fonte, porque uma fonte não tem como jorrar duas águas, doce e a água amarga. É melhor nós tomarmos a água doce, água cristalina, água que jorra do trono de Deus para nossas vidas, e continuar saciando nessa pessoa bendita de Jesus Cristo. E nós sabemos disso. Já no capítulo 11 de Romanos 6, da mesma forma, considere-se morto. Se nós somos vivos na pessoa bendita de Jesus Cristo, se nós morremos para o mundo no batismo, ressuscitamos com Cristo, e nós estamos vivos, não só sabemos, mas nós temos que considerarmos mortos. Considerarmos mortos para quê, irmãos? Para o pecado. Não tem como nós ficarmos pecando. Agora nós temos que considerarmos mortos para o pecado. Paulo, na sua convenção, ele disse que o que ele tinha, o que ele achava que para ele era poderoso, agora na presença da bendita de Jesus Cristo, o que ele tinha, o que ele sabia, era considerado como externo. Tanto que ele padeceu pela essa palavra. Agora ele nos dá uma clareza. Nós consideramos mortos, mas para o pecado, e vivos para Cristo, mas vivos para Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos. Não permita, meu irmão, minha irmã, que o pecado continue dominando a sua vida. A nossa irmã Yara, na sua pregação, ela diz, eu esqueci o que ela falou, foi bem enfático, foi direto. E nós temos um pecado assim, estimação, mas que nessa noite, esse pecado não mais nas nossas vidas, porque nós temos que ser considerados mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E nossos corpos mortais, os nossos membros, as nossas mãos que fazemos coisas santas,
não defraudando o irmão ou a irmã, ou a pessoa, o cônjuge. Os nossos olhos sejam flitos na pessoa de Jesus Cristo, o nosso pensamento seja purificado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Os nossos pés têm que andar, trilhar nos caminhos santos do Senhor. Os nossos membros temos que ser dedicados a Ele, porque nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo, em corpo, alma e espírito. Aonde, se Ele, você, esse corpo, você vai ter que se dar conta dele naquele grande dia. Nós somos mortos, considerados mortos para o pecado. O pecado não tem domínio sobre nossas vidas. A escravidão, que é o pecado, seu final, o seu reino é morte. Mas nós vimos para Cristo. Ao ver do seu corpo ser oferecido com os desejos, oferece seu corpo, seus membros a vocês, não ao pecado, mas como um instrumento de justiça. Oferece-se a Deus corpo e alma e espírito. Todos os dias da manhã, do seu dia a dia. Obrigado, meu Deus. Esse corpo é para você, é o templo do Espírito Santo, para que ele habite em você. No dia de Pentecostes, os irmãos glorificavam na presença de Deus, derramou. Não foi só o Espírito, não foi só a alma, porque pessoas viram pessoas, os de fora ficaram tremendo, porque viram com os seus próprios olhos aquele feito. Pessoa carnal viu aquelas coisas que Deus fez no dia de Pentecostes, aquela junção. Você não é fantasma, você é corpo, alma e espírito, e esse corpo e alma e espírito nós temos que unificar ele na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ao invés de você oferecer os seus desejos, não deixe que o pecado domine o seu corpo, não deixe que o pecado domine a sua mente, os seus olhos, os seus braços, as suas mentes, os seus pés. Mas ofereça a Deus o seu corpo, sacrifício vivo para Deus, que Ele vai ser justificado, ser instrumento de justiça, pois o pecado não nos dominará, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. É a graça de Deus que nos faz triunfar, não é a lei. Se você continuar lendo no capítulo 15, e então vamos pecar porque estamos debaixo da lei. Outra vez Paulo torna a perguntar aos irmãos em Roma, mas a lei foi surgida porque ele dá um exemplo. Antes eu não sabia o que era o desejo. A cobiça era proibido. Ele descobriu a cobiça porque a lei impedia de cobiçar. Aí ele descobriu que a lei era pecado. Então ele começou a entender que cobiça é pecado. Antes da lei, cobiçar não era, porque não tinha esse entendimento. Paulo esclarece, porque nós estamos debaixo da graça, que nós vamos continuar pecando de maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês oferecem a alguém para lhe oferecer como escravo, a pessoa se torna como escravo? Mas que nessa noite nós não sejamos escravos do pecado. Sim, mas que nós sejamos livres na pessoa bendita de Jesus Cristo. Existe um livre-arbítrio. Eles falam que tem livre escolha, mas esquece que está dominado pelo seu padrão, que repito, que é o pecado, que é o patrão. E Deus fez, a vez de matar o patrão, Deus matou a vítima, que somos nós. Nós morremos na pessoa bendita de Jesus Cristo diante do batismo, crucificados com Cristo no batismo. Deus matou a vítima.
matou o patrão, que é o pecado, mas porque nós temos novidade de vida, porque é pessoas que não têm esse entendimento, não que nós sejamos orgulhosos porque nós reverenciamos esse Deus, porque a graça nos alcançou. Agora nós temos o direito de compartilhar o que nós vivemos para os demais, com o seu próximo. Deus ofereceu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, para que nós somos livres. Aí sim nós somos livres do pecado. Morto para o pecado, mas vivo para Deus. É verdade. Então nós continuamos, irmãos. Não só sabemos, nós sabemos que somos semelhança de Deus. Tem que na Bíblia, Paulo falando aqui. Se nós somos semelhantes a Ele, Jesus não morreu. Jesus morreu, mas não morre outra vez. Se nós somos semelhantes a Ele, não tem como nós morrer na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós sabemos disso, mas vamos colocar em prática. Nós temos que considerarmos isso na nossa vida. E nós somos mortos para o pecado e vivos para Deus. Na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? Amém? Eu quero orar para os irmãos nessa noite. Que Deus continue abençoando a vida de cada um nessa noite, dando graça, dando entendimento. Que a graça de Deus seja abundante na sua vida. Que a graça de Deus transborde os seus celeiros. Que a graça de Deus entra com providência no seu lar. Que a graça de Deus entra com proteção no seu casamento, na sua vida, material, sentimental, espiritual. Que a graça de Deus que transborda mais do que o pecado, ela seja eficaz nas nossas vidas. Então não vale a pena nós continuarmos pecando se nós vivemos com Cristo. Alguma coisa está errada. Vivemos para Cristo. O pecado não tem mais poder sobre nossas vidas. Não seremos o politicamente correto, está errado. Mas nós também não ficar só pecando também. Mas a graça de Deus nos faz triunfar. É Deus que nos liberta de todos os males. É Deus que nos purifica. É Deus que nos justifica pela sua graça. Amém, meu irmão? Amém. Coloque sobre os nossos pés. Eu quero fazer um minuto de oração, com permissão do pastor, para nossas vidas. Que nessa noite nós tenhamos achado graça diante da pessoa bendita de Jesus Cristo. Que durante os nossos dias, o dia a dia, talvez você encontrou dificuldade. Talvez você pensou, mas talvez você pecou, mas você tem oportunidade. Talvez você pensa que pecou todo minuto, todo segundo, mas tem uma pessoa que morreu na cruz do Calvário que te libertou. Faz menção dessa pessoa na presença de Jesus Cristo na sua vida, no seu coração, nessa noite, para Ele te capacitar, para Ele te libertar, para Ele te conduzir aos lugares altos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te dou, meu Deus, mais uma vez, diante da Tua presença, Deus. Sei que nada sou, Pai, eu sou meramente um pequenino, meu Deus e meu Pai. Eu sou errante, meu Deus e meu Pai, mas o Senhor, pela Sua graça, nos faz triunfar lugares altos. É a Tua graça, meu Deus e meu Pai, que nos faz saciar. É a Tua graça, meu Deus e meu Pai, que nos faz prosperar. É a Tua graça, meu Deus e meu Pai, que nos faz abrir os nossos olhos para ver a salvação, a vida eterna, meu Deus e meu Pai. É a Tua graça, meu Deus e meu Pai, que nos faz triunfar diante das dificuldades, diante das adversidades, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor enche o coração dos nossos irmãos nesta noite, trazendo a paz, a alegria, o gozo na alma, a felicidade, e que nós vivemos novidade de vida através da Tua palavra. Deus, eu te peço, meu Deus, entra com providência nos casamentos, meu Deus e meu Pai, entra com providência no lar de cada irmão, de cada sacerdote nesta noite, meu Deus, dá a provisão, dá o restauro, Pai.
Pai, dá saúde, traz vida, meu Deus, meu Pai, a almas que talvez não encontram, Pai, diante da tua presença. Deus, eu te peço nesta noite, meu Pai, clareia os nossos pensamentos, meu Deus, meu Pai, faz trilhar os caminhos retos na tua presença. É o desejo do meu coração e também dos irmãos, meu Deus, meu Pai. Deus, você é visível, Pai, você é real nas nossas vidas. Deus, eu te peço nesta noite, ó Pai, venha ficar conosco, meu Deus, meu Pai, nesta noite. Faz-nos triunfar na tua presença, para que nós consideramos mortos para o pecado e vivo para ti, Deus. É o desejo do meu coração nesta noite para os irmãos, meu Deus. Que nós continuamos na unidade, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos e o pastor. Amém, Jesus. Confiarmos.